Olá, nós estamos falando, né, sobre os filhos, sobre como nós precisamos estar perto, proteger os nossos filhos, né? E uma das coisas que eu aprendo sobre filhos na palavra do Senhor está no Salmo 127, 13 e 4, que diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Amém? Muitas pessoas leem essa palavra e não entendem. O que significa, né? Que os nossos filhos são como flechas na mão do guerreiro. E eu quero falar isso para vocês hoje. Que os filhos, eles são uma herança divina, né? Elas são, a Bíblia diz que herança do Senhor. É algo que o Senhor nos dá de presente. É algo que o Senhor nos deixa. Para quê? Para que nós venhamos cuidar e proteger, guardar. A herança a gente tem que guardar, proteger, cuidar e manter, né? Então, herança do Senhor, nós precisamos educar e amar e dar a proteção e aquele cuidado que o Senhor espera de nós, pais e mães. E os filhos, sendo uma herança divina, eles são presente do Senhor. Eu sempre falo, né? Os nossos filhos, eles não são nossos, eles são primeiro de Deus. É Deus que está nos concedendo para que a gente venha usufruir também daquela maravilhosa paternidade, daquela maravilhosa maternidade, porque Deus é pai e ele compartilha conosco isso, né, de sermos também pais e mães para cuidar dos nossos filhos. E a Bíblia compara então os filhos a flechas, né, que estão na mão do guerreiro. E as flechas, o que acontece com uma flecha? A flecha, ela está guardada na aljava, que é aquele lugar, né, onde a gente coloca elas, e ela fica nas costas daquele guerreiro. E quando ele tira a flecha e coloca no arco, ele vai puxar a flecha e soltá-la. Então, a flecha foi criada para ser lançada. E aqui que mora uma grande dificuldade para nós, mães e pais, né? Entender que Deus nos deu filhos e que eles foram criados para serem lançados e não para ficarem para sempre conosco. Difícil, né? Mas nós precisamos compreender que isso é a Bíblia que nos ensina, que o Senhor nos ensina. Nós temos que criar os nossos filhos não para o mundo. Às vezes a gente diz, né? Ai, não vou criar meu filho para mim, eu vou criar para o mundo. Não, eu não vou criar meu filho para mim, eu vou criar ele para Deus. Então, porque eles são de Deus. Então, nós precisamos entender que os nossos filhos têm um chamado de Deus. Talvez você olhe para o seu filho, sua filha, eles são pequenos. Ah, mas será que Deus tem um chamado? Será que Deus tem um propósito? Tem sim. Essa semana mesmo a gente estava vendo as crianças na igreja, no cultinho, se apresentando, né? Uma apresentação do Dia das Mães. E eu estava observando. A minha filha, por exemplo, ela não gosta de dançar, nem de cantar no microfone, porque ela tem vergonha. Mas ela lê muito bem. E eu estava olhando, ela leu um versículo. Teve outras crianças que leram versículos. Por quê? Porque eles têm muita afinidade em falar. E eu já estava olhando, olha aqui, ó, os pregadores da igreja serão esses que estão falando aí no microfone. Mas tinha uma pequenina que vai fazer 4 anos com o microfone muito à vontade. Cantou, soltou a sua voz e eu tava olhando, essa vai cantar, essa tem chamado pro louvor. E cada um deles estava ali, pequeninos, outros maiorzinhos, cada um já demonstrando o seu chamado, porque eles têm um chamado, os nossos filhos têm um chamado e eles vão ir muito mais além do que nós, porque nós somos o guerreiro. Nós vamos lançar as nossas flechas, que são os nossos filhos. Então, as flechas não foram criadas para ficar na aljava, e sim para serem lançadas. E quem que vai preparar essas flechas?
para lançar somos nós, e nós vamos lançá-las diante do Senhor, e aí ele vai dar o rumo, ele vai levá-las onde ele quer. Então nós precisamos desejar que os nossos filhos alcancem voos mais altos. Eu sempre falo, a minha filha vai fazer mais do que eu fiz, mais do que eu faço, ela vai alcançar lugares mais altos, ela vai ir mais longe do que o meu marido estamos indo. Por quê? Porque nós temos essa consciência de que nós temos que orar e temos que visualizar o futuro, um futuro melhor ainda do que o nosso para ela, porque é assim que Deus quer. Então nós vemos que Abraão foi chamado por Deus. Quando Abraão foi chamado por Deus, lá em Gênesis 12, 1 ao 3, vai dizer o quê? Abraão, sai da tua parentela, deixa a casa do teu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e de ti farei uma grande nação. Por quê? Porque não era para ele ficar com os seus pais. Para ele ser uma grande nação, para o propósito de Deus se cumprir na vida de Abraão, ele precisava voar como uma flecha. Ele devia sair da casa dos seus pais. Assim nós precisamos entender que os nossos filhos têm que crescer e sair da nossa asa, debaixo da nossa asa. Por quê? Porque a gente vai sempre olhar para os filhos como uma galinha com os seus pintinhos guardados, mas Deus diz que nós somos guerreiros que lançam as flechas que são os filhos. Então, como Abraão. E uma nova família será formada através dos nossos filhos. Você já pensou nisso? Você que já tem filhos adultos, casados, você já entende isso. Mas a gente que tem crianças pequenas ou pré-adolescentes, a gente tem um pouquinho de dificuldade. Mas através dos nossos filhos será formada uma nova família. E essa família, ela tem que ser abençoada e liberada por nós. Então, desde já, nós, pais e mães, precisamos orar, declarar milagres sobre os nossos filhos, profetizar o futuro deles, o casamento, a família que eles terão. Nós precisamos encaminhar os nossos filhos na presença do Senhor. E para isso, não adianta a gente só orar por eles e falar para eles. Nós precisamos viver. Nós, dentro da nossa casa, precisamos ser um modelo, porque os nossos filhos vão olhar para nós e eles vão querer ser como nós. Nós somos um espelho. E como nós temos sido? Que tipo de espelho nós somos para os nossos filhos? Então nós precisamos abençoar os nossos filhos e liberá-los para a missão que Deus tem para eles. Então, se você é uma mãe que fica dizendo assim: ai, eu não quero nunca que meu filho vá longe de mim. Ai, eu não quero nunca que, meu Deus, meu filho morar em outra cidade. Eu vou junto. Não, tá errado. Se Deus tem um propósito para o seu filho em outra cidade, você vai orar, abençoar e ficar quietinha aí no seu lugar. Porque Deus tem um propósito para o seu filho que só será cumprido se você também abençoá-lo e parar de liberar palavras negativas. Então, profetize, abençoe os seus filhos. Ah, tem mulheres dizendo: ai, eu não quero que o meu filho case, porque daí, meu Deus, eu vou ter uma nora. Ai, como é que vai ser minha nora? Eu prefiro que meu filho fique aqui na minha casa. Não faça isso. Abençoe o futuro do seu filho para que ele seja um homem, um sacerdote, um pai de família. Ensine a sua filha a cuidar da casa, a fazer comidinha, a limpar. Eduque os seus filhos no dia a dia e eduque eles espiritualmente e libere-os para voar. Lance essas flechas com amor e sabendo que Deus vai cuidar deles. Então, muitos pais têm dificuldades com a ideia de ter os filhos mais longe, mas eles vão construir o futuro deles, eles vão construir a família deles e eles vão ser uma bênção. Mas nós precisamos abençoá-los, então cuidado com aquilo que você fala. Esses dias a minha filha disse assim para mim, disse para nós, né, para mim e para o pastor Fernando, ela disse assim: eu quero ser bióloga.
Eu disse, que maravilhoso, né? Ela disse que ela gosta, né, da palavra, ela gosta do louvor, enfim, a gente vê que ela é uma menina de Deus, que também busca as coisas de Deus, mas profissionalmente ela tem muito forte a questão dos animais e ela disse para nós, eu quero ser bióloga. Amém, que legal, glória a Deus. Mas eu quero ser bióloga de animais exóticos lá na Amazônia. Meu Deus, eu olhei pro meu marido e disse, por que lá tão longe na Amazônia? Porque lá tem onça, lá tem cobras, lá tem aranhas. Eu fiquei apavorada, mas eu disse, Senhor, eu não sei qual é o teu propósito para ela. E eu não vou dizer, não vá tão longe. Ela olhou para nós e disse, não, mas não é longe porque agora tem chamada de vídeo. A gente pode pegar o avião, a gente pode fazer chamada de vídeo. E aí como que fica o coração de mãe? Mas eu preciso confiar no Senhor. Um dia eu orei, um dia eu clamei, Senhor, eu quero ser mãe. Eu não podia e Ele me deu a minha filha. E eu disse para ele, Senhor, ela não é minha, ela é tua. Ela vai cumprir o propósito que o Senhor tem para ela, seja aqui, seja lá na Amazônia, seja lá em Florianópolis, que ela disse que ela pode ser bióloga marinha, ela morar em Florianópolis também. Amém. Que seja lançada. Nós queremos lançá-la. Às vezes ela diz, quando eu me casar, eu posso morar aqui com vocês? Não. A gente fala não. Isso você fala agora que é criança, mas já vamos te avisar. Não, quando você casar, você vai morar longe daqui, em outro lugar, né? Pode ser na cidade, em outro lugar, na sua casa, com o seu marido, com a sua vida. Então a gente já tem ensinado isso desde agora. E é uma coisa que é difícil para muitas mães, para muitos pais, mas nós precisamos entender, os nossos filhos não são nossos. São do Senhor. Então não fale palavras que você não tem, né? Se você não tem noção do peso das suas palavras, não fale. Senhor, eu não quero que meu filho vá embora. Eu quero que meu filho fique para sempre comigo. Não, eles não vão ficar. Eles precisam voar. Outra coisa, né? Muitas mulheres falam, mas eu quero que meu filho sirva ao Senhor, nem que seja em outra cidade. Aí depois fica chorando. A sua palavra tem poder, você mãe e pai tem poder e tem autoridade. Então, cuide das suas palavras. Depois Deus leva o seu filho para longe, você fica chorando. Não, você precisa ser aquele pai, aquela mãe que lança as suas flechas. Não importa se Deus vai levá-los a outra cidade, a outro país, se Deus vai levá-los para perto ou para longe, eles precisam saber que nós, pais, somos os guerreiros que vão ficar orando, que vão jejuar, que vão apoiá-los no chamado deles, que vamos apoiá-los nessa missão que eles têm de ir mais longe do que nós. Então, cuidado com as suas palavras, não amaldiçoe os seus filhos, não seja egoísta. Eu quero que meu filho fique aqui perto. Deixe Deus fazer o que Ele quer na vida do seu filho, porque quando entregamos os nossos filhos ao Senhor, nós temos a certeza que eles estarão bem cuidados. Então, que nós sejamos, como pais, os maiores incentivadores do chamado dos nossos filhos, mostrando que nós sempre estaremos aqui. Quando eles vierem de viagem, quando eles vierem passear, quando eles estiverem fazendo a vontade do Senhor, nós estaremos aqui. Nós estaremos apoiando como guerreiros que nós somos. E o guerreiro, ele luta, ele batalha, mas ele confia no Senhor. Amém? Que esse ensinamento seja para fortalecer a tua fé e te animar a orar cada vez mais, ensinar cada vez mais os seus filhos e ter a certeza de que eles devem sim ser lançados, porque é o Senhor que vai sustentá-los e nos sustentar em nome de Jesus.